Ela me apresentou para os colegas dela como um homem simples que está procurando emprego. Eu sorri. Fiquei calado e deixei. Mas antes de te contar o que aconteceu naquele jantar, eu preciso te contar quem eu sou de verdade. Porque essa história não começa no rooftop da Faria Lima, com champanhe e terno. Ela começa muito antes. Começa num lugar onde ninguém apostaria um centavo em mim. Eu nasci em Patos de Minas. Interior de Minas Gerais, daquele jeito que você já imagina. Cidade pequena, rua de terra na infância, mãe que acordava antes do sol, pai que chegava depois que o sol já tinha ido embora. A gente não era pobre de passar fome, mas era pobre daquele jeito silencioso, sabe? O tipo de pobreza que não aparece na roupa rasgada, mas aparece quando você não pode ir na excursão da escola porque a parcela do mês foi maior que o esperado. Esse tipo. Eu aprendi cedo que reclamar não adianta nada. Aprendi observando meu pai, que nunca levantou a voz para reclamar da vida, mas nunca parou de trabalhar um único dia. Ele dizia uma coisa que ficou gravada em mim para sempre. Lucas, o mundo não deve nada para você, mas você pode construir o que quiser dentro dele. Eu tinha 12 anos quando ouvi isso. Não entendi direito na época. Entendi depois, muito depois. Aos 18 anos eu vim para São Paulo com R$ 280 no bolso, uma mochila com 3 mudas de roupa e o endereço de um primo que morava num quartinho em Santo André. Dormi no chão por 3 meses. Trabalhei em depósito, em loja de material de construção, depois numa corretora pequena como office boy. Foi ali que alguma coisa acordou em mim. Eu via aqueles caras movimentando dinheiro, falando de ativo, de rentabilidade, de mercado. E em vez de me sentir pequeno, eu sentia curiosidade. Uma curiosidade que ardia. Comecei a estudar sozinho. Comprava livro usado na Feira da Liberdade todo domingo. Fazia conta no caderno. Perguntava para o analista mais novo da corretora quando ele estava de bom humor. Fui crescendo devagar, sem fazer barulho, sem pedir atenção. E quando as pessoas olhavam para mim, não viam nada de especial. Viam um rapaz quieto, educado, que aparecia cedo e saía tarde. E tudo bem. Eu sempre preferi ser subestimado a ser superestimado. Aos 32 anos, o Grupo Mendes já existia. Não era grande ainda, mas existia. Aos 35, tinha virado uma das gestoras de ativos que mais cresciam no eixo Rio-São Paulo. Hoje, com 38, eu prefiro não ficar listando número, porque número não é o ponto da história. O ponto é o seguinte: eu construí tudo isso sem fazer alarde, sem postar foto em avião, sem aparecer em revista. Eu gosto de ser o homem que ninguém espera que seja o dono da sala. E foi exatamente esse jeito de ser que me colocou na situação que eu vou te contar. Camila. Eu preciso falar de Camila. Eu a conheci num café no Itaim, numa terça-feira de tarde de novembro. Ela estava numa mesa sozinha, trabalhando no notebook, tomando um cappuccino que já estava frio faz tempo. Ela parecia daquele jeito que algumas pessoas têm, sabe? Aquela energia de quem está sempre correndo para algum lugar, sempre com alguma coisa importante para resolver. Cabelo preso do jeito que soltou durante o dia, não do jeito que planejou de manhã. Aquilo me agradou, não vou mentir. Tinha algo de real ali. A gente começou a conversar porque ela me pediu o carregador emprestado. Depois o café frio foi trocado por outro quente, e aí foi indo. Ela falou sobre o trabalho dela numa empresa grande do setor financeiro, falou sobre a ambição que tinha de crescer, de ser reconhecida. Ela tinha 29 anos e esse fogo de quem ainda acredita que o mundo vai corresponder ao tamanho do seu esforço. Eu gostei disso. Ou pelo menos achei que gostei. Em nenhum momento eu falei o que eu fazia. Ela perguntou. Eu disse que trabalhava com investimentos, de forma vaga, e mudei de assunto. Ela não pressionou, ou não quis pressionar. Eu não sei ainda hoje qual dos dois. A gente saiu umas 3 vezes, depois mais. E em algum ponto aquilo virou um relacionamento sem que a gente tivesse sentado para conversar sobre isso. 6 meses. 6 meses de jantares, de fins de semana, de conversa até tarde. E eu nunca levei ela na minha casa de verdade. A gente ficava no apartamento dela, no Brooklyn. Quando ela perguntava sobre o meu lugar, eu desviava com uma desculpa diferente toda vez. Ela aceitava. E isso já me dizia alguma coisa,
embora eu não quisesse ouvir. Mas tinha um detalhe que eu não podia ignorar. Ela trabalhava numa das empresas do meu grupo. Não sabia disso, claro. Eu sabia. E foi justamente isso que me fez querer esperar antes de contar qualquer coisa para ela. Eu precisava ter certeza. Precisava saber se o que havia entre nós era real ou se era só mais uma versão daquela história antiga que eu já conhecia de perto. Porque o Lucas que ela namorava era simples. Andava de carro popular, usava tênis sem marca visível, não falava de dinheiro. E esse Lucas ela tratava de um jeito. Eu precisava saber como ela trataria o outro Lucas, se soubesse que ele existia. Pequenas coisas foram me mostrando o caminho. O jeito como ela falava do chefe misterioso da empresa, com aquela mistura de admiração calculada e inveja velada. O jeito como ela às vezes olhava para casais bem vestidos em restaurante, com aquele brilho de quem ainda não chegou onde quer chegar. O jeito como ela me pediu, e uma vez quase de brincadeira, que eu não fosse de tênis numa festa, que ela ia com colegas de trabalho. Eu ri. Fui de tênis. Eram detalhes. Só detalhes. Mas eu aprendi com o tempo que caráter não aparece nos grandes momentos. Caráter aparece no detalhe, no comentário que escapa, no olhar que a pessoa não sabe que você viu. E aí chegou o convite para o jantar anual da empresa. Ela me chamou com um sorriso que eu não sabia ainda se era genuíno ou estratégico. E me fez um pedido que eu nunca vou esquecer enquanto viver. O que ela pediu, o que aconteceu naquele rooftop e o que mudou para sempre depois disso é o que eu vou te contar. Mas uma coisa eu já posso adiantar agora. O silêncio que eu mantive naquela noite foi a decisão mais cara e mais precisa que eu tomei na vida inteira. E não me custou uma palavra. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ter dinheiro de verdade. Não o dinheiro de fim de mês que sobrou. Não o bônus que você comemorou com um jantar. Estou falando de patrimônio construído ao longo de anos, do tipo que muda o endereço onde você dorme e o jeito como as pessoas te olham quando sabem. A coisa que ninguém te conta é a seguinte: você passa a não saber mais se as pessoas estão do seu lado ou do lado do que você representa. E essa dúvida, quando entra, não sai mais. Ela fica, silenciosa mas presente, como uma rachadura numa parede que você prefere não olhar. Eu sei exatamente quando essa dúvida entrou em mim. Não foi gradual. Foi num dia específico, numa tarde de sábado, há 6 anos. Meu nome na época já significava alguma coisa no mercado. Não era público, não era famoso, mas quem estava dentro do setor sabia. E foi justamente nessa época que eu conheci Patrícia. Ela trabalhava numa empresa parceira. Era inteligente, articulada, tinha um jeito de entrar numa sala e fazer todo mundo prestar atenção. A gente se aproximou devagar, como eu costumo fazer com tudo. Ficamos juntos por quase 2 anos. No começo do 2º ano, algo mudou nela. Sutil, mas eu percebi. Ela começou a se interessar por detalhes que antes não perguntava. Onde o grupo investia, quem eram os sócios, se eu pretendia abrir capital. Começou a aparecer em eventos que antes dizia que não gostava. Sempre bem arrumada, sempre me posicionando de um jeito que eu só fui entender depois. Ela me usava como cartão de visita. Eu era a prova de que ela tinha chegado num certo nível. Quando eu percebi isso de verdade, tentei conversar. Ela negou com uma habilidade que me deixou confuso por semanas. Boa nisso, Patrícia era boa nisso. Mas confusão tem limite, e quando o limite chegou, eu encerrei. Ela não aceitou bem. Disse que eu era paranoico, que eu tinha um problema sério de confiança, que nenhuma mulher ia aguentar um homem que ficava testando as pessoas o tempo todo. Talvez ela tivesse razão na última parte, mas o que ela chamava de paranoia, eu chamo de memória. E a memória não some porque alguém te pede para esquecer. Foi com essa memória que eu cheguei até Camila. Quando eu a encontrei naquele café no Itaim, eu não estava procurando ninguém. Estava num daqueles dias em que a cabeça pede um lugar diferente do escritório. E o café era perto, era tranquilo. Era o tipo de lugar que não aparece em lista de melhores da cidade, porque não precisa. Ela estava lá com o notebook e o cappuccino frio e aquela energia que eu descrevi antes. E teve algo ali naquele primeiro momento que me pareceu diferente de outras vezes. Ela não me reconheceu. Isso era comum, eu já disse que não apareço em lugar nenhum.
Mas o que me chamou a atenção foi que ela não tentou me impressionar. Não perguntou o que eu fazia com aquele tom de quem está fazendo uma triagem. Ela falou de si mesma de um jeito quase despretensioso, como quem não está vendendo nada. Reclamou do chefe, riu de uma situação boba do trabalho, perguntou se eu conhecia uma série que ela estava assistindo. Normal. Humano. Eu gostei disso. E foi exatamente por isso que eu decidi não falar nada sobre quem eu era. Não foi uma decisão pensada naquele instante. Foi mais um instinto. Uma voz antiga que disse: espera, observa. Você já sabe como essa história termina quando você conta logo de cara. Então espera. E eu esperei. Durante os primeiros meses, tudo o que Camila sabia era que eu trabalhava com investimentos, que eu era de Minas, que eu gostava de café sem açúcar e detestava trânsito na Marginal, às 6 da tarde, como todo mundo em São Paulo. Ela sabia que eu era reservado, que eu ouvia mais do que falava, que eu raramente tirava foto e nunca postava nada em lugar nenhum. Ela chamava isso de jeito caipira, com um carinho que eu achei genuíno durante um bom tempo. Mas com o tempo, os sinais foram aparecendo. O primeiro foi numa sexta-feira. A gente tinha combinado de jantar num restaurante simples no Pinheiros, daqueles que a comida é boa, mas a decoração não tem nada de especial. Quando eu cheguei, ela estava diferente. Agitada de um jeito que não era ansiedade, era aquela agitação de quem está pensando em outra coisa enquanto tenta parecer presente. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que o chefe misterioso da empresa tinha aparecido de surpresa na sede naquele dia e que todo mundo tinha ficado em alerta máximo. Eu disse que entendia. Pedi o risoto. Ela continuou falando sobre ele por uns 20 minutos. Sobre como ele devia ser. Sobre como alguém naquela posição vivia. Sobre o que ela faria se tivesse a oportunidade de ser vista por ele. Eu ouvi tudo. Não interrompi nenhuma vez. Quando ela terminou, ela perguntou o que eu achava. Eu disse que achava que o risoto estava bom. Ela riu, mas eu não estava brincando. O segundo sinal foi mais concreto. A gente estava num shopping no Morumbi, num domingo à tarde daquele sem plano específico. Passamos na frente de uma concessionária de carro de luxo. Ela parou, olhou para a vitrine por alguns segundos e disse quase para si mesma: algum dia. Depois olhou para mim e emendou rindo: você nem liga para essas coisas, né? Eu disse que não ligava muito. Ela balançou a cabeça com um sorriso que tinha um traço de pena. Pequeno, rápido, mas estava lá. Pena. De mim. Guarda esse detalhe. O terceiro sinal foi o que me decidiu de vez. Estávamos na casa dela numa noite de semana, quando ela recebeu uma mensagem de uma amiga chamando para um aniversário no sábado seguinte. Uma festa maior, com gente do trabalho dela. Ela olhou para mim, hesitou 2 segundos e disse que talvez fosse melhor eu não ir porque ia ter muita gente do mundo corporativo dela. E ela não queria que eu me sentisse fora do lugar. Eu disse que tudo bem. Fui até a janela do apartamento enquanto ela respondia à mensagem. Olhei para São Paulo lá embaixo, aquela imensidão de luz que não para nunca. E pensei, ela está me protegendo ou está me escondendo? Tinha uma diferença enorme entre as duas coisas, e o jeito como ela falou me dizia qual era a resposta. Ela estava me escondendo. Não por maldade calculada, talvez, mas porque no mundo dela eu não encaixava no papel que ela queria mostrar para as pessoas. E foi nessa noite que eu soube que o teste que eu precisava fazer ia acontecer de um jeito ou de outro. Mais cedo ou mais tarde, alguma situação ia revelar o que eu precisava saber. Eu não ia criar a situação. Eu só ia estar presente quando ela aparecesse. Faltavam 3 semanas para o jantar anual da empresa. E quando ela me ligou empolgada com o convite, eu atendi a chamada, olhei pela mesma janela de sempre. E já sabia que a resposta que eu estava esperando há 6 meses estava chegando. Não com fanfarra, não com drama. Do jeito que as respostas verdadeiras sempre chegam. Devagar e de uma vez. Ela me ligou numa quinta-feira de manhã. Eu estava numa reunião quando o celular vibrou na mesa e quando vi o nome dela na tela, coloquei no silencioso como faço sempre em reunião. Quando saí, liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque, o que já era diferente do costume. Camila era do tipo que atendia depois do segundo, às vezes do terceiro. Não por descaso, mas porque ela gostava, conscientemente ou não, de não parecer disponível demais.
Naquele dia, ela atendeu no primeiro toque. A voz dela estava num tom que eu aprendi a identificar ao longo dos meses. Empolgação controlada. Era o tom que ela usava quando tinha uma novidade que ela considerava importante, mas não queria revelar o tamanho da importância antes de criar um contexto. Ela fazia isso com naturalidade, como quem não sabe que está fazendo, mas estava sempre fazendo. Ela disse que tinha recebido 2 convites para o jantar anual da empresa, evento exclusivo, rooftop no coração da Faria Lima, presença dos principais executivos do grupo, aquele tipo de noite que ela descreveu como uma oportunidade real de aparecer para quem importa, e que ela queria que eu fosse com ela. Eu disse que topava. Ela ficou feliz, deu para sentir. Mas aí veio a parte que eu ainda carrego com clareza até hoje, palavra por palavra, como se tivesse gravado. Ela disse: Lucas, só uma coisa. Vai ser muita gente do alto escalão, sabe? Diretor, VP, esse pessoal todo. Não precisa forçar conversa com ninguém, não. Fica do meu lado, relaxa. E se alguém perguntar o que você faz, fala que está numa transição profissional, que está avaliando oportunidades. Pode ser que alguém até te indique para alguma coisa, quem sabe? Eu fiquei em silêncio por talvez 2 segundos. 2 segundos que ela não percebeu, porque ela já estava continuando, falando sobre o que ia usar, se vestido longo ou midi, se eu tinha um terno mais arrumado, porque o que ela tinha me visto usar uma vez era bonito, mas talvez um pouco casual demais para um evento daquele nível. Eu disse que ia resolver o terno. Quando desligamos, eu estava em pé no corredor do meu escritório, no 14º andar de um prédio que tem o nome do meu grupo na placa da entrada. O celular ainda estava na minha mão. Uma das minhas assistentes passou por mim, perguntou se eu precisava de alguma coisa antes da próxima reunião. Eu disse que não. Ela foi embora. Eu fiquei parado ali por uns 30 segundos olhando para o corredor vazio. Não foi raiva o que eu senti. Raiva eu conheço bem, é quente, sobe rápido. O que eu senti foi diferente. Foi aquela temperatura fria de quando uma suspeita vira certeza. Não é doloroso do jeito que as pessoas imaginam. É mais parecido com quando você está num quarto escuro e alguém acende a luz. Você já sabia que os móveis estavam lá. Agora você só pode ver. Ela tinha me pedido para me diminuir antes mesmo de entrar na sala, não com crueldade explícita. Ela não tinha acordado naquela manhã querendo me machucar, eu acredito nisso. Mas ela tinha acordado com uma prioridade muito clara, e essa prioridade não me incluía como eu era. Me incluía como ela precisava que eu fosse naquele cenário específico, um acessório discreto, algo que não atrapalhasse o que ela estava tentando construir. E ali, naquele corredor, eu tomei uma decisão. Não ia confrontar, não ia perguntar nada, não ia mudar nenhum plano. Ia ao jantar exatamente como ela pediu, quieto, simples, no papel que ela tinha escrito para mim sem me consultar. Ia ser o namorado invisível por uma noite inteira, mas com os olhos abertos. Tinha uma lógica nisso que eu precisava seguir até o fim. 6 meses de dúvida não se resolvem numa ligação de telefone, nem numa briga de quinta-feira de manhã. Se eu confrontasse ela ali, eu ia ouvir uma explicação bem construída. Ia ficar confuso de novo e ia continuar sem a resposta que eu precisava. Eu já tinha passado por isso antes. Eu conhecia esse ciclo. A resposta real só aparece quando a pessoa não sabe que está sendo observada. E o jantar ia ser exatamente isso, uma noite inteira em que ela não ia saber. Nos dias que se seguiram, eu me comportei exatamente igual a sempre. Continuei ligando no horário que costumava ligar. Continuei sugerindo os mesmos restaurantes simples. Continuei ouvindo as histórias do trabalho dela com a mesma atenção de sempre, inclusive quando ela mencionava o jantar, as estratégias que tinha para se posicionar bem, quem ela ia cumprimentar primeiro, o que ia falar para a diretora de uma área que ela queria conquistar como aliada. Eu ouvia tudo. Perguntava alguma coisa de vez em quando. Não demonstrava nada. Uma noite antes do jantar, a gente foi jantar junto num japonês no Itaim. No meio da refeição, ela me olhou por cima do copo e disse: "Tô ansiosa para amanhã." Eu disse que entendia. Ela disse: "Você não tá?" Eu sorri. "Tô tranquilo." Ela me olhou por um segundo com aquela expressão de quem não sabe ao certo o que está vendo. Mas não se demora nisso.
Voltou para o prato dela. Falou sobre o vestido que tinha escolhido, que era verde musgo, que ia bem com o ambiente. Eu comi o meu sashimi e pensei em como algumas pessoas revelam tudo o que precisamos saber sem perceber que estão revelando. Ela estava ansiosa com o jantar, não por estar comigo, por ser vista. E eu era parte do cenário dessa visão, não da motivação. Essa distinção, pequeníssima para quem está de fora, era tudo para mim. Na manhã do jantar, eu fui ao escritório como sempre. Almocei sozinho, que é como gosto de almoçar quando preciso pensar. Pedi uma marmita num lugar que eu frequento há anos no bairro. Dono é um senhor de Uberlândia que veio para São Paulo na mesma época que eu e abriu aquilo com as próprias mãos. A gente não se torna amigo, mas quando nos vemos, tem um reconhecimento que dispensa a apresentação. Comi devagar, sem celular na mesa. Pensei no meu pai que dizia que o mundo não deve nada para você. Pensei na Patrícia e no dia em que percebi que ela me usava como cartão de visita. Pensei em mim com 18 anos dormindo no chão em Santo André, sem nada além de uma mochila e um endereço de primo. E pensei no Lucas que Camila conhecia, o namorado simples em transição profissional, e em quanto tempo eu tinha passado construindo uma distância entre esse Lucas e quem eu realmente era, não para enganar ninguém, mas para encontrar uma verdade que só aparece quando o dinheiro e o título saem da equação. Eu não tinha encontrado essa verdade ainda, mas naquela noite eu ia encontrar. Me vesti com cuidado, terno escuro, simples, sem gravata, sapato limpo, mas sem nada que chamasse atenção. Exatamente o que ela esperava que eu fosse. Exatamente o que eu precisava ser por mais algumas horas. Quando cheguei na casa dela, ela abriu a porta com o vestido verde musgo e um sorriso que era bonito. Eu a olhei por um segundo. Ela estava linda. Isso era verdade. E por um momento pequeno, eu quis estar errado sobre tudo. Mas a gente não escolhe o que é verdade. Ela pegou a bolsa, me deu um beijo rápido e disse: "Lembra do que a gente combinou, tá?" Eu disse que lembrava. Saímos. O elevador desceu em silêncio. Na rua, o ar de São Paulo tinha aquele cheiro de noite que mistura asfalto com alguma coisa de comida de algum restaurante perto. Eu abri a porta do carro para ela. Ela entrou sem olhar. E enquanto eu contornava o carro pelo lado de fora, sozinho por esses 4 segundos, eu respirei fundo uma vez. Não de nervoso, de alguém que sabe que uma longa espera está chegando ao fim. Se você quer saber o que aconteceu dentro daquele rooftop, o que ela fez quando achou que ninguém importante estava olhando, e o momento exato em que tudo mudou, continua aqui comigo, porque o próximo capítulo é onde essa história vira de cabeça para baixo. Se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo, curte o vídeo se você chegou até aqui, comenta o que você acha que ela fez quando entrou naquele salão e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Porque às vezes a gente precisa de um lembrete de que silêncio também é uma forma de saber. O rooftop ficava no 18º andar de um dos prédios mais novos da Faria Lima. Eu conheço aquele prédio. Conheço porque fui a algumas reuniões ali quando o empreendimento ainda era planta, anos atrás. Mas essa informação eu guardei para mim enquanto o elevador subia, enquanto Camila ajeitava o cabelo no reflexo da porta espelhada e eu ficava um passo atrás, no meu papel de sempre naquela noite. Quando as portas abriram, São Paulo estava lá fora inteira. Aquela visão que a cidade oferece quando você está alto o suficiente e a noite está limpa. Uma imensidão de luz em todas as direções, como se alguém tivesse jogado milhões de pontos brilhantes sobre um tecido escuro e deixado assim, sem ordem, sem simetria, só presença. Eu gosto dessa visão. Sempre gostei. Ela me lembra que a cidade não sabe o seu nome e não precisa saber, e que isso é uma liberdade, não uma derrota. Camila não olhou para a janela. Ela olhou para as pessoas. Foi a primeira coisa que ela fez quando saiu do elevador. Varreu o salão com os olhos de quem está fazendo um mapeamento rápido. Quem estava, onde estava, quem estava conversando com quem. Ela fez isso em talvez 6 segundos, com um sorriso levemente aberto que parecia à vontade, mas era calculado. Eu reconheci esse olhar porque eu mesmo tenho um parecido. Só que o meu eu,
Uso em reunião de negócio. Ver esse olhar num evento social, num rosto de quem eu namorava, me disse alguma coisa que palavras não teriam dito com a mesma precisão. Ela pegou meu braço e me guiou até um grupo perto da borda do terraço. 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, todos bem vestidos, todos com aquele verniz de quem trabalha há tempo, num ambiente onde a aparência é parte do currículo. Ela cumprimentou os 3 com uma intimidade que me pareceu ligeiramente maior do que o que eu tinha visto ela demonstrar quando falava deles em casa. No ambiente deles, ela crescia de um jeito específico. Eu observei isso sem comentar. A apresentação veio em seguida, e eu já sabia o que estava por vir, mas ouvir é diferente de saber que vai ouvir. Ela disse: "Esse é o Lucas, meu namorado. Ele está num momento de transição profissional, avaliando oportunidades no mercado." Uma das mulheres sorriu com aquele sorriso que é educado, mas não é caloroso. O homem do grupo me deu um aperto de mão firme, daqueles que as pessoas dão quando querem estabelecer alguma hierarquia antes de qualquer palavra. A outra mulher perguntou em que área eu tinha trabalhado. Antes que eu abrisse a boca, Camila respondeu por mim. Disse que eu tinha experiência em finanças, mas que estava aberto a explorar outras possibilidades. Ela falou isso com um tom levemente protetor, do tipo que alguém usa com uma criança numa festa de adulto. Cuidadoso demais para ser gentileza. Gentileza de verdade não tem aquela textura. Eu sorri. Peguei um copo de água na bandeja que um garçom passou naquele momento exato, o que foi conveniente. E dei um gole enquanto ela continuava a conversa com o grupo, num assunto que eu deixei de acompanhar de propósito. Olhei para o horizonte. São Paulo continuava lá fora, indiferente, enorme, linda. Eu pensei no meu pai. No que ele diria se estivesse ali naquele rooftop, ouvindo a mulher que o filho namorava explicar para o mundo que o filho estava procurando emprego. Meu pai provavelmente teria rido. Não de mágoa, de ironia. Ele tinha um senso de humor assim, seco, mineiro, do tipo que não precisa de plateia para funcionar. Nos 40 minutos que se seguiram, Camila foi se afastando de mim de forma gradual. Não de uma vez, que seria óbvio demais. Aos poucos, do jeito que a maré vai tomando espaço na areia, sem que você veja o momento exato em que a praia diminuiu. Ela me deixava num ponto enquanto ia cumprimentar alguém. Voltava brevemente. Depois ia de novo. As distâncias foram aumentando e os retornos foram ficando mais curtos até que, em algum momento, eu me vi sozinho num canto do rooftop com um copo de água na mão, observando o salão inteiro de um ângulo que, involuntariamente, era perfeito. E foi aí que o jantar de verdade começou. Não para ela, para mim. Eu vi Camila do outro lado do salão, num grupo diferente do primeiro, rindo de um jeito que eu nunca tinha visto ela rir comigo. Mais solto, mais alto, mais disposto. Ela estava falando com um homem que eu sabia ser diretor de uma das áreas. 50 e poucos anos, terno bem cortado, aquela postura de quem passou décadas construindo a convicção de que merece o espaço que ocupa. Ela tocou no braço dele 2 vezes enquanto eu observava. Ele sorriu. Ela sorriu. Funcionava bem o teatro dos dois. Não senti ciúme. Deixo isso registrado porque é verdade. O que eu senti foi algo mais frio e mais revelador do que ciúme. Senti que eu estava assistindo a uma versão de Camila que ela nunca tinha me mostrado, e que essa versão era mais real do que tudo que ela tinha me apresentado em 6 meses. Essa era ela, não a do café frio no Itaim, não a que reclamava do chefe enquanto a gente tomava vinho barato numa cesta. Essa, a que mapeava a sala em 6 segundos e ajustava o sorriso conforme o interlocutor. Essa era a versão principal. Em determinado momento, um funcionário do meu grupo me reconheceu. Ele estava servindo como apoio no evento, parte da equipe operacional que cuida de eventos internos. Um rapaz de uns 26 anos trabalha na empresa há 3. Bom profissional. Quando me viu, seus olhos abriram um pouco mais do que o normal. Eu fiz um gesto mínimo com a cabeça, discreto, o tipo de sinal que só funciona quando a outra pessoa está prestando atenção. Ele entendeu imediatamente, abaixou levemente o queixo, desviou o olhar, continuou trabalhando. Ninguém percebeu aquela troca. Durou menos de 2 segundos. Eu voltei a observar o salão,
Camila tinha migrado para um terceiro grupo. Desta vez, eu ouvi parte da conversa, porque o salão tinha ficado um pouco menos barulhento, com a saída de algumas pessoas para uma área de petiscos do outro lado. Ela estava falando sobre a sua trajetória na empresa, sobre uma apresentação que tinha feito recentemente, sobre onde ela se via em 2 anos. As pessoas do grupo ouviam com aquela atenção polida de evento corporativo, que não é atenção de verdade, mas cumpre o protocolo social. E então uma mulher do grupo perguntou, olhando rapidamente na minha direção: "Quem é o rapaz ali no canto?" Camila olhou para mim por meio segundo. Depois voltou para o grupo com um sorriso levinho e disse: "É meu namorado. Ele é bem quietinho, tímido assim. Não liga muito para esse ambiente corporativo, sabe como é? Tímido." Eu que tinha apresentado projetos para fundos de investimento em 3 países diferentes, que tinha sentado de frente com negociadores que faziam isso como profissão, que tinha construído uma empresa do zero sem pedir licença para ninguém, era tímido. Eu olhei para o meu copo de água. Ainda estava meio cheio. Não levantei a voz. Não atravessei o salão. Não corrigi nada. Fiquei no meu canto, no meu papel, com o meu copo, e deixei aquela palavra pousar e se instalar no ar do jeito que ela tinha sido lançada, sem nenhuma interferência minha. Porque eu não estava ali para me defender. Eu estava ali para ver, e eu estava vendo tudo. O celular vibrou discretamente no bolso. Era uma mensagem do meu assistente pessoal. Confirmação de que o presidente executivo chegaria ao evento por volta das 21 horas, acompanhado de 2 membros do conselho, e que eles gostariam de me encontrar na sala reservada logo em seguida. Eu respondi com um simples confirmado e guardei o celular. Eram 20 horas e 42 minutos. Eu tinha 18 minutos de namorado invisível pela frente. 18 minutos em que o salão inteiro, incluindo a mulher que estava me namorando há 6 meses, ainda acreditava saber exatamente quem eu era. Peguei mais um copo de água na bandeja que passou, encostei levemente na mureta do terraço e olhei para São Paulo uma vez mais. Lá embaixo os carros se moviam devagar. As luzes piscavam. A cidade seguia o seu ritmo completamente alheia ao que estava prestes a acontecer 18 andares acima. Eu respirei. E esperei. 18 minutos é muito tempo quando você está prestando atenção de verdade. A maioria das pessoas não sabe ficar parada observando por 18 minutos. A gente foi treinado para agir, para responder, para se posicionar. Ficar quieto num canto enquanto o mundo se move ao redor parece fraqueza para quem não entende que às vezes o canto é o melhor lugar da sala. De lá você vê tudo. E tudo que eu vi naqueles 18 minutos eu não esqueci até hoje. Vou te contar com a mesma calma com que vivi. Camila estava num quarto grupo agora. Ela tinha uma habilidade natural de circular, de se reinserir em conversas diferentes sem parecer ansiosa, e em outro contexto eu teria admirado isso. Era uma competência social genuína. O problema não era a habilidade, era o que ela fazia com ela. Eu a observei por uns 5 minutos seguidos daquele canto. Ela ria na hora certa, concordava com a cabeça no momento exato, fazia aquela pergunta inteligente que não é sobre curiosidade, mas sobre demonstrar que você estava ouvindo. Era uma performance bem executada, e eu percebi, observando com essa distância, que eu tinha passado 6 meses vendo a atriz sem nunca ver o roteiro. Num determinado momento, uma mulher que eu não conhecia se aproximou de mim. 40 e poucos anos, postura tranquila, daquelas pessoas que não precisam provar nada porque já provaram há tempo. Ela ficou do meu lado por um segundo, olhou para o horizonte e disse: "Bela vista." Eu concordei. Ela perguntou se eu era da área de tecnologia, porque tinha visto meu rosto em algum lugar e estava tentando lembrar de onde. Eu disse que não era da área de tecnologia. Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de quem está procurando num arquivo mental. Depois deixou para lá, disse que devia ter confundido, se desculpou com um sorriso genuíno e foi buscar algo para beber. Eu a segui com o olhar. Ela não sabia quem eu era, mas ela tinha me tratado como um igual antes de saber qualquer coisa sobre mim. Esse detalhe pequeno ficou comigo. Existe uma diferença enorme entre quem te respeita antes de te conhecer
e quem te respeita depois de descobrir o que você vale. A segunda categoria é maioria. A primeira é rara. Eu aprendi a identificar as duas ao longo dos anos e aprendi que a primeira é a única que importa de verdade. Desviei o olhar de volta para o salão. Camila tinha se aproximado do diretor de novo. Desta vez, a conversa parecia mais específica, mais concentrada. Ela estava com a postura diferente, levemente inclinada para frente, o tom que eu reconhecia como o de quando ela estava realmente querendo convencer alguém de alguma coisa. Eu não ouvia as palavras, mas conhecia o idioma do corpo dela bem o suficiente para saber o que estava acontecendo. Ela estava se vendendo, apresentando um argumento, provavelmente sobre a promoção que ela mencionava em casa há meses, com uma frequência que foi aumentando à medida que o jantar se aproximava. Esse jantar não era só um evento para ela, era uma estratégia. E eu era uma parte dessa estratégia, só que a parte que precisava ocupar o mínimo de espaço possível. Olhei para o relógio. 21h menos 15. Foi então que eu vi algo que não estava no roteiro que eu tinha montado na minha cabeça. Uma das colegas de Camila, a mesma que tinha sorrido com pena quando fui apresentado lá no começo da noite, estava num grupo próximo ao meu canto. Ela não sabia que eu estava perto o suficiente para ouvir, ou talvez não se importasse. Porque o que ela disse a seguir, ela disse sem nenhum cuidado particular com o volume. Ela estava falando sobre Camila com outra mulher do grupo. Eu não vou reproduzir tudo, mas o suficiente para você entender. Ela disse que Camila era esforçada, mas calculista, que todo mundo no departamento sabia que ela tinha um namorado sem muita perspectiva e que ela ficava inventando desculpa para não levar em evento nenhum porque tinha vergonha. A outra mulher ouviu, fez aquele som de quem concorda, mas não quer se comprometer e mudou de assunto. Eu fiquei com o copo na mão olhando para o horizonte, então não era só para mim que ela escondia o Lucas, era para todo mundo. Eu era um segredo de um tipo específico, o tipo que a pessoa não omite por discrição, mas por cálculo. Tinha uma diferença entre não falar da sua vida pessoal no trabalho e ter vergonha de quem você está namorando. Eu agora sabia em qual dos dois casos eu estava. Fechei essa informação numa gaveta interna e continuei observando. O salão estava num pico de movimento agora. Mais gente, mais conversa. O volume tinha subido, garçons circulando com mais frequência, aquele aquecimento natural de evento que chegou num bom ponto. Camila tinha voltado para o lado do diretor, e eles estavam agora com mais 2 pessoas no grupo. Uma conversa que parecia animada, com risos e gestos. Ela estava brilhando. Esse é o verbo certo. Ela tinha encontrado o ambiente dela, o palco que ela queria, e estava usando com competência. E num nível que eu precisei ser honesto comigo mesmo para reconhecer, eu senti uma pontada de algo parecido com tristeza. Não por mim, por ela. Porque toda aquela energia, toda aquela inteligência social, todo aquele fogo que ela tinha, estava sendo usado para construir uma imagem em vez de uma vida real. Ela era brilhante e estava desperdiçando isso em superfície, mas esse não era meu problema para resolver. O celular vibrou de novo. Meu assistente. O presidente executivo havia chegado ao prédio, estava subindo. Eu endireitei levemente a postura. Não de nervoso, de hábito. É o que o corpo faz quando sabe que alguma coisa está prestes a mudar de fase. Camila estava do outro lado do salão. Tinha umas 12, 15 pessoas entre ela e eu. Eu podia ver o perfil do rosto dela, o sorriso aberto, os ombros relaxados de quem está exatamente onde queria estar. Por um segundo, um único segundo, eu pensei em atravessar o salão, chegar do lado dela e em voz baixa contar tudo. Não para humilhar, só para encerrar. Para dizer, Camila, eu precisava saber e agora eu sei. E acho que a gente já pode ser honesto um com o outro. Mas eu não fiz isso. Porque não era a hora e porque a verdade que aparece com testemunha tem um peso diferente da verdade que aparece num sussurro. Não por crueldade, por precisão. Eu queria saber como ela se comportaria quando não houvesse como reconstruir a narrativa em cima do acontecido. Quando a realidade chegasse sem aviso e sem parede para apoiar. Esse momento estava chegando. Ouvi um pequeno movimento perto da entrada do elevador. 2 assessores entraram primeiro,
aquele padrão de chegada que quem conhece o ambiente corporativo reconhece de longe. Depois, Henrique Souza. Eu o conheço há 11 anos. Trabalhamos juntos desde quando ele era diretor financeiro e eu ainda estava construindo a estrutura do grupo. Ele é um dos poucos executivos que eu respeito sem ressalva, porque ele chegou onde chegou pelo mesmo caminho que eu. Trabalho, método e a disposição de estar errado quando precisa. Ele entrou no salão com aquela calma de quem não precisa que o ambiente perceba que ele chegou, mas o ambiente sempre percebe. É uma presença que não se aprende em curso, ou você tem ou não tem. Ele varreu o salão com os olhos, me encontrou no canto e o rosto abriu num sorriso genuíno e começou a atravessar o salão na minha direção. Eu vi o exato momento em que Camila percebeu o movimento. Ela estava de perfil para a entrada, mas o grupo ao redor dela reagiu ao movimento de Henrique, cabeças virando, aquele realinhamento involuntário que acontece quando alguém importante entra no campo de visão de todo mundo. Ela virou o rosto para ver o que tinha chamado a atenção do grupo. Viu Henrique atravessando o salão, endireitou a postura, ajeitou o vestido com um gesto rápido, preparou o sorriso de abordagem, aquele que ela tinha usado a noite toda, pronto para ser entregue no momento certo. E então seguiu o caminho dos olhos de Henrique, até o canto do rooftop, até mim. O sorriso dela não sumiu de uma vez, sumiu devagar, como quando você tira o plugue de uma luz e ela apaga gradualmente antes de escurecer de vez. Primeiro o brilho diminuiu, depois os cantos caíram, depois ficou só o formato, sem nenhuma emoção sustentando por dentro. Ela me olhou. Eu estava no mesmo lugar de sempre. Copo na mão, encostado na mureta, São Paulo lá fora. O mesmo Lucas do canto que ela tinha chamado de tímido 40 minutos atrás. Henrique chegou. Me cumprimentou pelo nome com aquele aperto de mão duplo de quem tem afeto de verdade. Disse que estava honrado com minha presença, que os diretores já estavam me esperando na sala reservada. Eu disse que já ia. E antes de me virar para acompanhá-lo, eu encontrei o olhar de Camila por um segundo. Só um segundo. Sem raiva, sem triunfo. Sem nenhuma das coisas que as pessoas esperam que você sinta num momento assim. Só a calma de quem finalmente pode parar de esperar. O que aconteceu nos minutos seguintes, o que ela fez quando o salão inteiro entendeu o que tinha acontecido e o que eu disse a ela naquela noite antes de ir embora, é o que vem agora. E eu preciso que você fique, porque é nessa parte que a história para de ser sobre ela e começa a ser sobre o que acontece quando um homem decide que sabe quanto vale e não precisa mais provar para ninguém. Henrique Souza tem um jeito de entrar num ambiente que eu sempre observei com respeito. Ele não anuncia a chegada, não desacelera o passo para ser notado, não faz nada que peça atenção. E é exatamente por isso que todo mundo presta atenção nele. Existe uma física estranha nisso. Quanto menos uma pessoa precisa de reconhecimento, mais ela recebe. Eu aprendi isso cedo. Camila ainda estava aprendendo. E a aula mais difícil da vida dela estava começando naquele exato momento. Ele atravessou o salão com os 2 assessores meio passo atrás, cumprimentando rapidamente as pessoas que estavam no caminho com aquele aceno de quem é educado, mas tem destino certo. O destino era eu. E todo mundo no rooftop em algum grau percebeu isso. Quando ele chegou até mim, o salão não parou, mas desacelerou. É a única forma que eu consigo descrever. Como se o volume tivesse caído 2 pontos e o movimento tivesse ficado um pouco mais consciente de si mesmo. As conversas continuaram. Os copos continuaram sendo levantados, mas os olhos começaram a circular de um jeito diferente, aquele jeito lateral de quem está tentando entender o que está acontecendo, sem parecer que está tentando entender. Henrique me deu o aperto de mão com as 2 mãos, que é o cumprimento que ele reserva para poucas pessoas. Eu sei disso porque o conheço há tempo suficiente. Ele disse meu nome em voz natural, sem sussurrar, sem nenhuma concessão ao fato de que estávamos num ambiente cheio de pessoas que até 30 segundos atrás acreditavam saber quem eu era. Disse que estava honrado com minha presença. Disse que os diretores estavam na sala reservada aguardando. Perguntou se eu precisava de mais alguns minutos ou se podíamos subir. Eu disse que podíamos subir. E então ele fez a coisa que eu não tinha pedido para ele fazer, que ele não sabia que teria o peso que teve, que foi simplesmente
O que qualquer pessoa faz quando quer que o ambiente entenda o contexto de uma situação. Ele se virou levemente para o salão, num gesto natural, e disse em voz clara: Pessoal, para quem ainda não teve a oportunidade, esse é o Lucas Mendes, o fundador do grupo. É uma honra tê-lo aqui pessoalmente essa noite. 6 palavras que mudaram a temperatura do rooftop inteiro. O fundador do grupo. Eu ouvi o silêncio que veio depois dessas 6 palavras, antes de qualquer som. É o tipo de silêncio que dura menos de 1 segundo, mas que você sente como se fosse muito mais longo, porque dentro dele cabem muitas coisas. Surpresa, recalibração, aquela reorganização rápida que o cérebro faz quando uma informação nova não combina com o que ele tinha arquivado. Depois vieram os cumprimentos, gente se aproximando, apertos de mão, sorrisos que eram diferentes dos sorrisos de antes, mais abertos, mais cuidadosos, mais cheios daquele investimento social que as pessoas fazem quando percebem que subestimaram alguém. Eu cumprimentei cada um com a mesma calma de sempre. Não procurei o olhar de Camila nesse momento. Não precisava. Eu sabia onde ela estava. Eu sabia o que ela estava sentindo. E eu sabia que esse não era o momento de olhar para ela, porque olhar teria sido um comentário, e eu não queria fazer comentários. Eu queria que o silêncio falasse, porque o silêncio naquele momento estava dizendo tudo com uma precisão que nenhuma palavra minha conseguiria alcançar. Foi só depois de cumprimentar as pessoas ao redor, quando o burburinho tinha voltado a um volume mais normal, e Henrique já estava me indicando a direção da sala reservada, que eu me virei naturalmente, e o percurso dos meus olhos passou por ela. Camila estava no mesmo lugar onde eu a tinha visto quando Henrique chegou. Não tinha se movido. Isso me chamou a atenção porque ela era uma pessoa que sempre se movia, sempre estava indo para algum lugar, sempre com um próximo passo calculado. Naquele momento ela estava parada. O copo estava na mão dela, mas ela tinha esquecido que o copo estava lá. Dava para ver isso no jeito que o braço estava levemente abaixado, sem a tensão normal de quem está segurando algo conscientemente. Ela tinha esquecido do copo porque a cabeça dela estava em outro lugar, processando uma quantidade de informação que chegou de uma vez, e não dava para organizar rápido o suficiente. Eu encontrei o olhar dela. Ela estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era vergonha ainda. Vergonha vem depois, quando a poeira baixa e você fica sozinho com o que fez. O que eu vi ali era aquela fase anterior à vergonha, quando a pessoa ainda está tentando encontrar uma versão dos fatos que mude o que aconteceu. Uma saída, uma explicação que reorganize tudo de um jeito que faça sentido e que preserve alguma coisa do que existia antes. Não tinha saída. E eu acho que ela sabia disso. Eu a olhei por um segundo. Um único segundo. Sem raiva, sem satisfação, sem nenhuma emoção que pedisse resposta. Foi um olhar neutro, do tipo que você dá para uma situação que está encerrada, não para uma pessoa com quem você ainda tem conta aberta. Depois desviei e segui Henrique em direção à sala reservada. O percurso até lá durou talvez 40 segundos, atravessando o salão inteiro. E nesses 40 segundos eu ouvi o rooftop ao redor de um jeito diferente. Ouvi as conversas que retomavam, o barulho dos copos, a música ambiente baixa que eu nem tinha percebido antes. Ouvi o som de um ambiente que continuava existindo normalmente, enquanto alguma coisa dentro dele tinha acabado de mudar de forma permanente. Na sala reservada estavam 4 diretores, 2 membros do conselho e o CFO do grupo. Gente com quem eu trabalho há anos, gente de confiança, gente que sabe separar o que é profissional do que é pessoal, porque eu sempre exigi isso como condição básica de qualquer relação de trabalho. Nenhum deles sabia que eu tinha passado as últimas 2 horas sendo o namorado invisível do lado de fora. Eu sentei na cabeceira da mesa, que é onde eu sento sempre, e a reunião começou. Números, estratégia, um projeto novo que estava em fase de aprovação, os próximos passos de uma expansão que a gente vinha discutindo há meses. O tipo de conversa que eu faço com naturalidade, porque é o chão que eu conheço melhor do que qualquer outro. Mas uma parte da minha cabeça estava do lado de fora. Eu pensava em Camila parada no mesmo lugar,
com o copo esquecido na mão. Pensava nas colegas dela, recalibrando cada interação que tinham tido com ela naquela noite, à luz do que acabaram de descobrir. Pensava na colega que tinha falado em voz suficientemente alta que Camila tinha vergonha do namorado, e em como essa colega estava se sentindo agora. Pensava no diretor com quem Camila tinha ficado conversando por tanto tempo e em como a dinâmica daquela conversa tinha mudado retroativamente na cabeça de todo mundo que viu. Não pensei nisso com prazer. Deixo isso claro porque é importante. Eu não senti prazer. Senti aquela exaustão tranquila de quem carregou uma dúvida por tempo demais e finalmente pode pousar o peso. Não é alegria, é alívio. E alívio tem uma qualidade diferente, mais silenciosa, mais particular. A reunião durou 40 minutos. Quando terminou, eu agradeci a presença de cada um, como faço sempre, e saí da sala. O salão estava num volume diferente agora, mais cheio, mais aquecido. Aquela fase tardia do evento, em que as pessoas já beberam o suficiente para ficarem mais soltas, mas não o suficiente para perderem o verniz. Eu entrei no salão e imediatamente percebi que havia um campo de atenção em torno de mim que não existia antes. Não exagerado, não constrangedor, mas presente. O tipo de atenção que as pessoas acham que estão disfarçando, mas que você sente quando está acostumado a ela. Procurei Camila com o olhar. Ela estava sozinha perto da mureta onde eu tinha ficado a noite toda. Era quase simbólico demais para ser coincidência. Mas às vezes a vida tem esse senso de geometria. Ela estava no meu canto, com um copo diferente agora, olhando para o horizonte de São Paulo do jeito que eu tinha olhado durante horas. Eu me perguntei se ela estava vendo a mesma cidade que eu via, se ela estava entendendo alguma coisa naquele momento que não tinha entendido antes. Me aproximei. Ela ouviu os meus passos ou sentiu a minha presença, não sei qual dos dois, e se virou antes que eu chegasse. O rosto dela tinha passado pela fase do processamento e chegado em algum lugar mais quieto, menos agitado, mas não calmo. Era a quietude de quem está segurando muita coisa e sabe que não tem como segurar por muito mais tempo. Ela abriu a boca e eu disse com calma, antes que ela falasse: "Não precisa agora." Ela fechou a boca. Fiquei do lado dela por um momento olhando para o horizonte. São Paulo continuava lá igual, enorme, indiferente. Lá embaixo os carros se moviam, as pessoas viviam. A cidade inteira seguia o seu ritmo sem saber e sem precisar saber o que tinha acontecido 18 andares acima. Depois eu peguei o celular e mandei mensagem para o meu motorista. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história ainda não terminou. O que eu disse a ela antes de ir embora, como ela reagiu, e o que aconteceu nos dias e semanas seguintes é o que vem nos próximos capítulos. Se inscreve no canal para não perder nada. Curte esse vídeo porque isso ajuda demais a história a chegar em mais gente. Comenta aqui o que você teria feito no lugar dele e compartilha com alguém que precisa lembrar que silêncio também é uma forma de respeito por si mesmo. Porque às vezes a resposta mais poderosa não é a que você dá, é a que você escolhe não dar. O motorista confirmou em 2 minutos. Eu guardei o celular no bolso e fiquei parado do lado de Camila por mais um tempo, olhando para a mesma direção que ela estava olhando, sem falar nada. Era uma situação estranha de se estar, eu sei. 2 pessoas lado a lado num rooftop com São Paulo lá fora, depois de tudo que tinha acontecido, em silêncio. Mas o silêncio não estava vazio. Ele estava cheio, cheio de tudo que os dois sabíamos e que nenhum dos dois estava dizendo. Ela quebrou primeiro. Não de um jeito explosivo, não com choro imediato, não com a cena que talvez você esteja imaginando. Camila não era esse tipo. Ela era inteligente demais para perder o controle em público. E o rooftop ainda tinha gente o suficiente para que isso importasse para ela. Então ela falou baixo, com aquela voz de quem está segurando muito mais do que está deixando sair. Ela disse: "Por que você nunca me contou?" Eu a olhei. Pensei na pergunta. Era uma pergunta legítima na superfície. Mas ela tinha uma arquitetura torta por dentro, porque ela colocava o peso no meu silêncio em vez de colocar no que o meu silêncio tinha revelado. Era uma pergunta de defesa disfarçada de pergunta de entendimento.
Eu conheço a diferença. Eu disse: você nunca perguntou o que eu fazia de verdade. Ela ficou quieta. E era verdade. Em 6 meses, ela nunca tinha perguntado além da resposta vaga que eu dei no primeiro dia. Nunca tinha pressionado, nunca tinha pedido mais detalhes. Nunca tinha demonstrado aquela curiosidade genuína que as pessoas têm quando realmente querem conhecer alguém. Ela tinha aceito a versão mínima de mim, porque a versão mínima não atrapalhava o espaço que ela precisava ocupar. Ela tentou de novo. Disse que eu podia ter dado uma chance a ela, que o relacionamento tinha sido real da parte dela, que o que ela tinha falado para o pessoal era só porque não queria misturar os mundos, que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem concordar com a cabeça, sem nenhum dos gestos automáticos que a gente faz quando está ouvindo e quer mostrar que está ouvindo. Fiquei quieto e deixei ela falar até acabar. Quando ela terminou, eu disse uma coisa só. Disse: Camila, você me pediu para dizer que estava procurando emprego. Ela abriu a boca, fechou. Não tinha resposta para isso que não exigisse uma honestidade que ela ainda não estava pronta para ter. Porque a resposta real era: sim, eu pedi. Eu pedi porque eu tinha vergonha de você. Eu pedi porque você não cabia no que eu queria mostrar. Eu pedi porque eu medi o seu valor e decidi que ele não era suficiente para o palco que eu estava construindo. Essa era a resposta real. Mas para dizer isso, ela teria que olhar para dentro de um jeito que dói, e esse tipo de dor não chega no mesmo momento do evento. Chega depois, sozinha, quando o silêncio externo finalmente para de competir com o interno. Eu não esperava que ela chegasse lá naquela noite. O celular vibrou. Motorista na porta. Eu me virei para ela e disse que tinha transporte disponível para levá-la em casa quando ela quisesse, que eu já tinha providenciado. Disse isso sem ironia, sem distância forçada, com o mesmo tom que eu usaria para qualquer providência logística necessária. Porque era isso que era, uma providência necessária. Ela me olhou com aquela expressão de quem esperava outra coisa. Esperava discussão, talvez, ou frieza calculada, ou alguma forma de confronto que ela pudesse usar como ponto de apoio para reposicionar o que tinha acontecido. Quando a pessoa que você esperava que fosse gritar não grita, você fica sem chão. Não tem como se defender de uma calma. Eu disse boa noite. E fui. O elevador desceu em silêncio, desta vez sem ela do lado. Eu olhei para o reflexo na porta espelhada e vi um homem de terno simples, sem gravata, cabelo natural, o mesmo que tinha subido horas antes. Nada tinha mudado na aparência. Tudo tinha mudado em tudo o mais. Na rua, o ar de São Paulo tinha aquele frescor de noite avançada que a cidade só oferece depois das 10, quando o trânsito alivia e a temperatura cai o suficiente para lembrar que a cidade respira. O carro estava esperando. Eu entrei, disse para o motorista que íamos para casa e encostei a cabeça no banco. Fiquei em silêncio o percurso inteiro, não de tristeza, não de raiva, de uma exaustão honesta, que vem quando você finalmente larga alguma coisa que estava segurando há tempo demais. É um cansaço que parece errado sentir porque não dói, e a gente foi ensinado que encerramento precisa doer para ser real. Mas às vezes ele não dói. Às vezes ele alivia. Que o alívio pode ser a forma mais honesta de saber que aquilo já tinha acabado muito antes de você ter a coragem de reconhecer. Nos dias seguintes, o celular registrou as tentativas de Camila com uma regularidade que eu observei de longe. Primeiro mensagens, depois ligações, depois mensagens mais longas, daquelas que você sabe que a pessoa ficou muito tempo escrevendo e reescrevendo antes de enviar. Eu li todas, não porque estava esperando que alguma delas mudasse alguma coisa, mas porque achei que eu devia o respeito de ler o que ela estava tentando dizer. Ela tinha versões diferentes dependendo do dia. Num dia, a culpa era minha por ter omitido quem eu era. No dia seguinte, ela pedia desculpa pelo que tinha pedido antes do jantar. Depois voltava para a defesa de que qualquer pessoa teria feito o mesmo no lugar dela. Depois vinha uma mensagem mais quieta, mais honesta, dizendo que ela sabia que tinha errado, mas que o que existia entre os dois era real e que isso precisava contar para alguma coisa. Eu entendo o que ela estava tentando fazer.
Ela estava tentando encontrar o argumento que abrisse uma porta que já estava fechada, testando cada ângulo, cada tom, cada abordagem, com a mesma energia estratégica que ela usava em tudo na vida. Era o único jeito que ela sabia de resolver um problema: identificar a entrada certa e insistir nela até abrir. O problema era que essa porta não tinha entrada. Não porque eu era inflexível, não por orgulho ferido, mas porque eu tinha visto o que eu precisava ver, e o que eu vi não era compatível com o que eu precisava num relacionamento de verdade. Não era uma questão de perdoar ou não perdoar, era uma questão de direção. A dela e a minha não eram a mesma, e fingir que eram ia machucar os dois de um jeito mais lento e mais profundo do que a dor direta que estava ali na frente. Não respondi nenhuma das mensagens, não por crueldade, por clareza. Às vezes, a resposta mais honesta que você pode dar é nenhuma resposta, porque qualquer palavra sua vira material para a próxima argumentação e o ciclo não termina nunca. O silêncio encerra. A palavra, quando usada na hora errada, só prolonga. Uns 10 dias depois do jantar, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Atendi porque atendo sempre números desconhecidos, questão de hábito profissional. Era uma mulher de voz mais velha, que se apresentou como tia de Camila. Disse que a sobrinha estava muito mal, que ela nunca tinha visto Camila assim, que eu era um homem bom e que às vezes as pessoas erram, mas merecem uma segunda chance. Eu ouvi com respeito, porque a tia não tinha culpa de nada e estava fazendo o que as tias fazem, que é tentar consertar o que vem quebrando na família. Eu entendo isso. Cresci numa família do interior, onde tia é uma instituição, onde todo problema pessoal eventualmente passa por uma tia antes de chegar em qualquer outra instância. Eu disse que agradecia a ligação, que não havia nada de errado com o caráter da Camila, que ela era uma pessoa inteligente com um futuro pela frente, mas que essa conversa era entre mim e ela e que já estava encerrada. A tia ficou em silêncio por um momento, depois disse que entendia. Agradeceu com uma dignidade que me surpreendeu e desligou. Fiquei olhando para o celular depois que a chamada encerrou. Pensei em Camila numa casa de família, provavelmente num final de semana, contando para a tia o que tinha acontecido. Pensei em como ela teria contado, quais partes teria enfatizado, o que teria deixado de fora. Pensei em como cada um de nós é o protagonista da versão que conta de si mesmo. E em como, às vezes, a versão que a gente conta diz mais sobre o que a gente ainda não entendeu do que sobre o que aconteceu de verdade. Não estava com raiva dela. Isso eu preciso que fique claro, porque raiva seria simples demais para o que eu sentia. O que eu sentia era algo mais próximo de uma tristeza tranquila, o tipo que não pede expressão, que só existe dentro de você por um tempo até ir embora do mesmo jeito quieto que chegou. Ela não era uma vilã de novela. Ela era uma pessoa que tinha prioridades que não combinavam com as minhas e que escolheu me esconder em vez de me incluir e que só percebeu o custo dessa escolha quando o custo já tinha sido cobrado. Isso é humano, doloroso, mas humano. O que não era mais meu problema resolver. Naquela noite eu liguei para minha mãe. Não falei sobre Camila, não falei sobre o jantar, não falei sobre nada que tinha acontecido nas últimas semanas. Só liguei para ouvir a voz dela, para ouvir ela falar das coisas simples de lá, da horta que estava dando bem, do vizinho que tinha reformado a casa, do padre novo que pregava rápido demais e liberava a missa cedo, que, na opinião dela, era uma qualidade que o padre anterior não tinha. Eu fiquei na linha por 40 minutos, no meu apartamento em São Paulo, olhando pelo vidro da janela, ouvindo a vida simples e real de onde eu vim. E quando desligamos, eu percebi que estava bem. Não perfeito, não sem a marca do que tinha acontecido, mas bem, do jeito que uma pessoa fica bem quando toma uma decisão difícil, que era a decisão certa. Com aquela solidez quieta que não precisa de validação de ninguém, porque vem de dentro. O que eu não sabia ainda naquela noite olhando pela janela é que 2 semanas depois eu estaria num sítio em Minas, numa festa junina, ouvindo uma mulher perguntar se eu ainda sabia dançar forró. E que essa pergunta ia mudar alguma coisa em mim de um jeito que nenhuma conquista profissional jamais tinha conseguido. Mas essa história
Eu conto no próximo capítulo. E ela vale a espera. Eu nunca fui do tipo que fica monitorando o que acontece com quem saiu da minha vida. Não por indiferença fingida, mas porque aprendi cedo que olhar para trás enquanto você está andando para frente é uma forma eficiente de tropeçar. Quando algo termina, termina. Eu arquivo, fecho a gaveta e sigo. É o jeito que funciona para mim. Mas São Paulo é menor do que parece quando você está inserido num certo ambiente. E informação chega sem você pedir, através das pessoas, dos comentários de passagem, daquelas conversas que começam sobre um assunto e de repente estão falando sobre outro. Não é fofoca. É só o jeito que o mundo conectado funciona. As coisas chegam. E as coisas chegaram. A primeira veio de um colega do setor, num almoço de negócios 3 semanas depois do jantar. A gente estava conversando sobre um projeto quando ele mencionou, sem nenhuma intenção particular, que tinha ouvido falar que houve um climão no evento anual do meu grupo. Ele não sabia que eu estava lá. Não sabia que eu era parte do climão. Ele tinha ouvido de alguém que ouviu de alguém, que é como essas coisas funcionam, e o que chegou até ele era uma versão resumida e ligeiramente distorcida do que tinha acontecido, mas com o núcleo intacto. Uma funcionária tinha levado o namorado para o jantar. O namorado era o dono da empresa e ninguém sabia. Eu ouvi sem comentar. Pedi o segundo café. Mudamos de assunto. Mas fiquei pensando no alcance daquilo. Não com satisfação. Repito porque é importante. Não com satisfação. Com uma percepção fria de que o mundo corporativo tem memória longa e circulação rápida, e que Camila ia carregar aquela noite por muito mais tempo do que uma noite dura normalmente dura. A segunda informação veio de uma fonte mais próxima. Um dos diretores que estava na sala reservada naquela noite, com quem tenho uma relação de trabalho antiga e de confiança, me chamou para uma conversa rápida algumas semanas depois. Ele não foi invasivo, foi direto como sempre é, e me perguntou se eu queria que ele tomasse alguma providência em relação à situação. Eu disse que não. Ele me olhou com uma expressão que era meio surpresa, meio respeito. Disse que entendia, e não tocou no assunto de novo. Mas o que ele me contou antes de eu responder ficou comigo. Ele disse que depois do jantar, o comportamento de Camila dentro da empresa tinha ficado diferente. Não de um jeito que gerasse problema formal. Nada que colocasse o emprego em risco do ponto de vista técnico. Diferente no sentido de que as pessoas ao redor dela tinham mudado. A dinâmica tinha mudado. Quando a história de uma pessoa fica exposta de um jeito que ela não planejou, e todo mundo que convive com ela no dia a dia passa a ter uma informação que ela não entregou voluntariamente, o ambiente fica diferente. Não hostil, necessariamente. Só diferente. E diferente num ambiente competitivo é suficiente para mudar muita coisa. Os almoços que ela fazia com certas colegas foram ficando mais raros. As conversas que ela entrava sem ser chamada foram ficando menos frequentes. Aquele capital social que ela tinha construído com tanto cuidado ao longo do tempo, aquela teia de conexões e impressões que ela cultivava como quem cultiva um jardim, foi ficando mais silenciosa. Não porque as pessoas eram cruéis, mas porque confiança funciona nos dois sentidos. E quando as pessoas percebem que alguém constrói imagem com mais esmero do que constrói substância, elas começam a ajustar a distância. É automático, é humano, não precisa de decisão consciente para acontecer. E a promoção que ela esperava, aquela que tinha sido o centro da estratégia dela no jantar, que era o motivo real de tanta preparação, de cada conversa com cada diretor, de cada sorriso calculado e cada toque de mão no braço na hora certa, não veio. O cargo foi para outra pessoa, uma analista mais nova, menos visível socialmente, que não aparecia em todos os eventos, nem cultivava cada relação com esmero visível, mas que entregava resultado toda semana, sem variação, sem depender de jantar nenhum para ser notada. Quando soube disso, eu não senti nada que se parecesse com vingança. Senti aquela confirmação tranquila de que o mundo, na maioria das vezes, acerta na direção certa, mesmo que demore um pouco mais do que a gente queria. A terceira informação foi a que chegou mais perto. Veio de uma amiga em comum, uma mulher que conhecia as duas partes sem ser aliada de nenhuma.
daquelas pessoas raras que conseguem existir num espaço compartilhado sem tomar partido, porque genuinamente não precisam. Ela me mandou mensagem perguntando como eu estava. Conversamos por alguns minutos e no final ela disse uma coisa que eu percebi que ela precisava dizer faz tempo. Ela disse que tinha encontrado Camila num fim de semana e que ela estava num momento difícil. Não deu detalhes, respeitou o espaço que precisava respeitar, mas disse que Camila tinha dito uma frase que ficou na cabeça dela e que ela queria me passar não como recado, mas como informação, porque achava que eu merecia saber. Camila tinha dito: "Eu nunca perguntei quem ele era de verdade. Acho que eu não queria saber porque eu tinha medo da resposta." Eu fiquei em silêncio lendo essa mensagem. Li de novo. Tinha mais honestidade nessa frase do que em tudo que ela tinha me dito nos 6 meses que ficamos juntos. E o timing é esse, sempre esse. A clareza que a pessoa não consegue ter dentro do relacionamento aparece depois, quando já não tem mais o que fazer com ela. Não por maldade, porque às vezes a gente só consegue se ver direito quando sai do espelho. Respondi para a amiga que agradecia, que ficava feliz em saber que ela estava bem, que com o tempo tudo se reorganiza, e era o que eu acreditava de verdade. Eu não queria que Camila estivesse destruída. Nunca quis isso. Queria que ela encontrasse a versão dela, que não precisava calcular cada passo, que não precisava medir cada pessoa pelo tamanho da utilidade que ela representava, que não precisava esconder ninguém por vergonha e não precisava aparecer para todo mundo por insegurança. Essa versão eu nunca conheci. Talvez ela existisse. Talvez ainda estivesse sendo construída. Mas não era meu trabalho construir junto. Tem uma coisa que o término de um relacionamento revela sobre você que nenhum outro momento revela com a mesma nitidez. Como você se comporta quando ninguém mais tem obrigação com você. Quando não tem mais contrato social, não tem mais expectativa, não tem mais papel a cumprir. O que você faz com essa liberdade diz quem você é. Eu fiz o seguinte: voltei ao trabalho, voltei à rotina. Continuei acordando cedo, continuei almoçando sozinho quando precisava pensar. Continuei indo ao café perto do escritório, onde o dono veio de Uberlândia, e a gente se reconhece sem precisar de muita conversa. Continuei ligando para minha mãe às quintas, que virou um hábito que eu não tinha antes e que eu não queria perder. E uma sexta-feira, recebi uma mensagem da minha prima avisando que ia ter festa junina no sítio da família em Patos de Minas no fim de semana seguinte, que minha avó estava perguntando quando eu aparecia, que ia ter leilão de prendas e que, se eu fosse de terno igual da última vez, ela não me apresentava para ninguém. Eu ri lendo isso. De verdade, sem esforço. Respondi que ia de jeans e que ela podia me apresentar para quem quisesse. Naquela sexta-feira à noite, arrumei uma mochila pequena, coloquei 3 mudas de roupa e pensei em como a última vez que eu tinha feito isso, eu tinha 18 anos e ia para São Paulo sem saber o que me esperava. Agora eu ia na direção contrária, com quase o dobro da idade, e sem saber o que me esperava também. Só que dessa vez, sem medo. Só com aquela abertura tranquila de quem não está procurando nada específico, mas sabe reconhecer o que é bom quando encontra. O que eu encontrei naquela festa junina em Patos de Minas não estava em nenhum plano. Nunca está, as coisas que mudam a gente de verdade. Mas isso é o próximo capítulo. E ele é diferente de tudo que eu contei até aqui. Porque até aqui eu falei de perda, de decepção, de silêncio como resposta para a dor. O que vem agora é outra coisa. É sobre o que acontece quando você finalmente para de se proteger e deixa a vida chegar do jeito que ela quer chegar. Simples, sem aviso, sem estratégia, sem nenhum cálculo que faça sentido no papel, mas que faz todo sentido quando você está dentro. Continua aqui comigo. Patos de Minas tem um cheiro específico que São Paulo não tem e nunca vai ter. Eu percebo isso toda vez que desço do carro depois da estrada, quando o ar ainda está misturado com aquela umidade de terra e mato que existe nas cidades do interior de Minas e que não se reproduz em nenhum lugar artificial. Não importa o quanto você tente. É um cheiro que entra antes de qualquer outra coisa. Antes da visão, antes do som, antes de qualquer memória específica.
E toda vez que esse cheiro chega, alguma coisa em mim desacelera. Não de cansaço, de reconhecimento. Eu cheguei no sítio da família numa tarde de sábado, com a mochila pequena e o jeans que prometi para minha prima. Minha avó estava na varanda quando eu parei o carro, do mesmo jeito que ela sempre está, numa cadeira de balanço que existe naquela varanda desde antes de eu ter memória de existir. Ela me viu vir pelo caminho de terra e não levantou correndo, não gritou o meu nome. Não fez nenhum daquele teatro de chegada que algumas famílias fazem. Só sorriu do jeito dela, com aquele sorriso que fica nos olhos mais do que na boca, e disse quando eu cheguei perto: "Você tá mais magro." Eu disse que não estava. Ela disse que estava sim, e que eu ia comer bem esse fim de semana. Não falamos mais nada por um tempo. Eu sentei no degrau da varanda, ela continuou no balanço, e a tarde foi passando com aquele ritmo que o interior tem, que não é lentidão, é outra relação com o tempo. O tempo no interior não está desperdiçado quando não tem nada acontecendo. Ele está sendo usado de outro jeito, que é simplesmente existir dentro dele sem precisar preencher. São Paulo me tinha desacostumado disso. A festa junina começou depois das 6, quando o sol tinha descido o suficiente para o calor ceder um pouco, e o espaço entre as casas ficar com aquela cor alaranjada que só existe no interior durante essa época do ano. Barracas de comida que primos e vizinhos montaram durante a tarde. Bandeirolas coloridas que minha prima pendurou com uma seriedade que ela nunca aplica em nada profissional. Forró saindo de uma caixa de som que estava num volume que era alto demais para qualquer ambiente fechado, mas que no espaço aberto do sítio ficava exatamente certo. Eu circulei. Comi canjica, tomei quentão em quantidade responsável, abracei parentes que eu não via faz tempo, ouvi histórias de coisas que tinham acontecido na cidade durante o ano. Aquelas histórias miúdas do dia a dia, que parecem pequenas de fora, mas que são o tecido real de qualquer lugar, o que mantém um lugar vivo e particular. Ninguém me perguntou sobre o grupo. Ninguém perguntou sobre negócio, sobre expansão, sobre mercado. Minha tia me perguntou se eu estava namorando. Eu disse que não. Ela disse que eu era teimoso. Eu concordei. Ela foi buscar mais canjica e o assunto morreu ali, com a dignidade simples que os assuntos difíceis merecem quando tratados por pessoas que não têm tempo a perder com drama. Foi por volta das 8 da noite que eu vi Mariana pela primeira vez. Ela estava numa barraca de pescaria que meu primo tinha montado para as crianças, mas que os adultos também usavam porque meu primo não sabe fazer nada pela metade. Ela estava ajudando uma menina de uns 7 anos a segurar a varinha do jeito certo, agachada do lado dela, com aquela paciência específica de quem está acostumada a ensinar. Não a paciência forçada de quem está aguentando, mas a paciência natural de quem gosta genuinamente do que está fazendo. Eu não me aproximei imediatamente. Fiquei observando por um momento, do jeito que eu faço sempre, não por timidez, mas por hábito. Eu processo antes de me mover. Sempre fui assim. O que eu vi naquele momento era simples. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelo preso de um jeito que claramente tinha começado arrumado e foi se desfazendo durante a tarde, sem que ela tivesse parado para consertar, vestindo uma roupa de festa junina que era da tradição mesmo, daquelas com xadrez colorido que a maioria das pessoas usa com ironia, e ela usava com uma naturalidade completa, sem ironia, sem distância, dentro do que estava vivendo. A menina pescou um peixinho de plástico e gritou de alegria. Mariana aplaudiu com ela, de verdade, com aquele entusiasmo que não tem nada de performático, porque a plateia era só uma criança de 7 anos, e uma criança de 7 anos não precisa de performance. Ela só precisa que você esteja presente. Minha prima apareceu do meu lado naquele momento, como ela sempre aparece, sem aviso e com uma missão clara. Ela disse em voz baixa, do jeito de quem acha que está sendo discreta, mas não está: "Essa é a Mariana, é professora aqui na cidade, filha do seu Dário, que tem a fazenda lá pro lado do rio. Você vai gostar." Eu disse que ela não sabia disso. Ela disse que sabia sim, e foi embora antes que eu pudesse argumentar. Eu fui até a barraca porque era o que eu teria feito de qualquer forma, com ou sem empurrão da minha prima. A menina tinha ido mostrar o peixe de plástico para a mãe.
e Mariana estava arrumando as varinhas com aquele jeito de quem sempre organiza o que usa antes de ir embora. Eu cheguei e disse que minha prima tinha me mandado me apresentar antes que eu tivesse a chance de fazer isso sozinho. Ela riu. Não o riso de cortesia, o riso de quem reconhece a situação porque já passou por ela. Disse que minha prima tinha feito a mesma coisa com ela 15 minutos antes, só que do outro lado. Eu disse que ela era eficiente. Ela disse que era intrometida, que é diferente. A gente ficou conversando ali por um tempo, de pé perto da barraca enquanto a festa acontecia ao redor. Ela me perguntou se eu era o primo de São Paulo que a família sempre mencionava. Eu disse que provavelmente era, dependendo do que tinham mencionado. Ela disse que tinham dito que eu era quieto e trabalhador. Eu disse que era uma descrição razoável. Ela disse que quieto e trabalhador era uma combinação rara e que ela achava que a família estava exagerando pelo menos num dos dois. Eu perguntei em qual. Ela me olhou por um segundo com aquela expressão de avaliação honesta que algumas pessoas têm sem malícia, só curiosidade direta. E disse: "No quieto, você está falando bem." Eu ri e percebi que estava rindo de verdade, sem a consciência de que estava rindo, que é a única forma de saber que o riso é real. A gente foi andando pela festa sem combinar, um jeito de continuar a conversa que só funciona quando as duas pessoas estão confortáveis o suficiente para não precisar planejar. Ela me contou sobre o trabalho dela na escola municipal, sobre uma turma de 5º ano, que ela descreveu como a mais barulhenta e a mais inteligente que eu já tive. E essas duas coisas juntas são ao mesmo tempo uma bênção e uma punição. Ela falava sobre as crianças com aquele calor de quem faz um trabalho que escolheu de verdade, não de quem foi parar num lugar por falta de opção. Eu fiz perguntas. Perguntas reais, não as perguntas de protocolo que você faz para manter conversa. Perguntei como ela lidava com criança que estava passando por coisa difícil em casa, porque eu sabia por experiência que escola pública no interior absorve muito do que acontece nas famílias ao redor. Ela me olhou com uma expressão levemente diferente quando eu perguntei isso, como se a pergunta tivesse chegado num lugar que ela não esperava que chegasse. Ela respondeu com uma seriedade tranquila que me disse que ela tinha pensado muito naquilo. Falou sobre uma menina específica, sem dar o nome, que tinha chegado no começo do ano fechada, numa forma que ela reconheceu de longe. Falou sobre o que tinha feito, que era simples, que era estar presente toda manhã, com a mesma constância, sem forçar, sem pressionar, só estar. E como depois de 3 meses a menina tinha chegado um dia e desenhado uma figura humana sorrindo numa folha e escrito embaixo: "Tia Mariana." Ela me contou isso sem ênfase dramática, sem o tom de quem está esperando que você fique impressionado. Eu fiquei impressionado. Em algum momento, a gente chegou perto da pista de dança, que era um espaço de terra batida delimitado por bandeirolas, onde um grupo de pessoas de todas as idades estava dançando forró com aquela mistura de habilidade e despretensão que o interior tem nas festas. Ela olhou para a pista com um sorriso. Eu olhei para o meu tênis simples, o mesmo tênis que Camila uma vez me pediu para não usar em público. Mariana perguntou se eu ainda sabia dançar forró. Eu disse que sabia, mas que estava enferrujado. Ela disse que enferrujado era problema de quem não dança, não de quem dança. E me estendeu a mão com aquela naturalidade de quem não está fazendo um gesto carregado de significado, só um gesto simples e direto. Eu peguei a mão dela. A gente dançou. Eu estava enferrujado de verdade. Os primeiros passos foram um esforço evidente, que ela achou engraçado sem disfarçar que achou. E esse riso dela aberto no meio da pista, enquanto eu tentava lembrar o que o corpo sabia fazer quando tinha 18 anos, foi a coisa mais honesta que eu tinha experienciado em muito tempo. Ninguém estava se apresentando. Ninguém estava construindo impressão. Eram 2 adultos numa pista de terra batida em Patos de Minas, tentando dançar forró. E um dos 2 estava claramente melhor que o outro. Depois de 2 músicas, eu tinha melhorado o suficiente para não pisar no pé dela com tanta frequência. Ela disse que eu tinha evoluído rápido. Eu disse que era de necessidade. Ela disse que necessidade é a melhor professora. Eu disse que ela devia saber. Ela sorriu.
Em nenhum momento da noite ela perguntou sobre trabalho. Perguntou sobre minha avó, sobre como era crescer em Patos antes de ir para São Paulo, sobre se eu tinha saudade do interior ou se São Paulo tinha me tomado por inteiro. Perguntou que música tocava no meu celular quando eu estava sozinho e precisava de alguma coisa. Perguntou se eu cozinhava. Eu disse que cozinhava mal, mas com entusiasmo. Ela disse que entusiasmo sem técnica gera resultado interessante na cozinha. Eu disse que na vida também. Ela me olhou de um jeito que durou 1 segundo a mais do que uma olhada de conversa normal. Não constrangedor, não calculado, só presente. Quando a festa foi chegando no fim e as barracas foram sendo desmontadas e as crianças foram sendo levadas por mães e pais com aquela mistura de sono e resistência que as crianças têm no final de festa boa, a gente estava sentado num banco de madeira perto da entrada do sítio, com o céu de Minas inteiro lá em cima, que é uma coisa que São Paulo não oferece em hipótese nenhuma. Céu de interior à noite, com uma quantidade de estrela que parece exagerada, até você lembrar que a cidade é que apaga tudo. Ela olhou para o céu por um tempo em silêncio. Depois disse que era bom quando a festa terminava devagar, sem pressa, porque as melhores partes de qualquer coisa geralmente estão no final, quando as pessoas param de se esforçar e ficam só no que realmente queriam desde o começo. Eu pensei em tudo que tinha vivido nos últimos meses. No jantar, no rooftop, no silêncio do elevador descendo sozinho, nas mensagens que eu li sem responder, no telefone da tia, no alívio tranquilo de um encerramento que precisava acontecer. Pensei em quanto tempo eu tinha passado dentro de uma relação, esperando uma verdade que demorou demais para aparecer. E pensei em como eu estava ali, num banco de madeira em Patos de Minas, com uma mulher que em 3 horas de conversa tinha me feito mais perguntas sobre quem eu era do que 6 meses de relacionamento tinham feito. Ela não sabia nada sobre o grupo, não sabia o tamanho do que eu tinha construído, não sabia o que o nome Mendes significava no mercado financeiro, não sabia do rooftop, nem do jantar, nem de nada que tinha acontecido nas últimas semanas. Ela sabia que eu era o primo quieto de São Paulo, que dançava forró com 2 esquerdas, e que cozinhava com entusiasmo sem técnica. E com esse Lucas, ela tinha ficado 3 horas num banco de madeira, olhando para o céu de Minas, como se não precisasse estar em nenhum outro lugar. Se você chegou até aqui e viveu essa história junto comigo, eu preciso pedir um favor agora. Se inscreve no canal, porque o último capítulo é onde tudo se fecha e eu não quero que você perca. Curte esse vídeo, porque isso ajuda essa história a chegar em quem precisa ouvir ela. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil num relacionamento, alguém que esqueceu quanto vale. E comenta aqui uma coisa só. Você acredita que existe alguém que te vê pelo que você é, sem precisar saber o que você tem? Porque eu aprendi que acreditar nisso não é ingenuidade. É o começo de tudo. O último capítulo vem agora. E ele é sobre o que o silêncio me ensinou de verdade. Tem uma pergunta que eu carrego desde criança, desde os tempos de Patos de Minas, desde o chão de Santo André, desde cada reunião em que eu entrei, sem que ninguém esperasse que eu fosse o dono da sala. A pergunta é simples e é a mais difícil que existe. Quem você é quando ninguém está olhando? Não o que você produz, não o que você acumula, não o título que aparece depois do seu nome no contrato. Quem você é quando o palco some, quando a plateia vai embora, quando sobra só você com você mesmo no silêncio de uma noite qualquer. Eu passei uma parte grande da minha vida adulta achando que eu sabia a resposta. Aprendi naquela noite em Patos de Minas, num banco de madeira debaixo de um céu cheio de estrela, que eu estava apenas começando a entender a pergunta. Mariana e eu trocamos número naquela noite, antes de cada um ir para o seu lado, sem cerimônia, sem aquele peso de quem sabe que está começando alguma coisa e fica monitorando cada gesto para não errar. Ela disse que tinha gostado da conversa. Eu disse que tinha gostado também. Ela disse que da próxima vez eu precisava treinar o forró antes de chegar. Eu disse que ia considerar. Ela foi embora rindo. Eu fiquei parado um momento no meio do sítio escuro, com o barulho dos últimos parentes arrumando as coisas ao redor, e senti alguma coisa que eu não sabia nomear na hora, mas que com o tempo aprendi a chamar pelo nome certo: leveza. Não a leveza de quem está aliviado porque um peso saiu,
A leveza de quem percebe que estava carregando um peso que nunca precisou carregar. Dormi naquela noite no quarto que sempre foi meu na casa da minha avó. Cama de solteiro, colcha de crochê que ela fez com as próprias mãos há mais de 20 anos, janela que dá para o quintal, onde tem um pé de manga que existia antes de mim e vai existir depois. Não tem nada naquele quarto que custe dinheiro de verdade. E não tem nenhum lugar no mundo onde eu durma melhor. De manhã, minha avó fez café com um bolo de fubá e sentou do meu lado na mesa da cozinha enquanto eu comia. Ela não perguntou sobre São Paulo, não perguntou sobre trabalho, não perguntou sobre Camila, que ela nem sabia que tinha existido. Ela me perguntou se eu tinha dormido bem. Eu disse que tinha dormido muito bem. Ela disse que o ar do interior faz isso com a gente, que cura o que a cidade vai estragando devagar. Eu pensei que ela tinha razão de um jeito que ia além do ar. Voltei para São Paulo no domingo à tarde. A estrada de volta tem aquela qualidade específica de te devolver a vida que você construiu depois de te lembrar de onde você veio. E esse contraste nos primeiros quilômetros, depois que a cidade começa a aparecer no horizonte, é sempre um momento de clareza para mim. Eu uso esse tempo para pensar sem agenda. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Não da forma que a gente fica ruminando o que deu errado, mas da forma que você revisita um percurso para entender onde ele te trouxe. Tem uma diferença enorme entre as duas. Uma te prende no passado, a outra te explica o presente. O que o jantar da Faria Lima tinha me ensinado não era sobre Camila. Ela era o instrumento, não a lição. A lição era sobre mim, sobre o quanto eu tinha deixado a dúvida me definir, sobre o quanto eu tinha construído um muro entre quem eu era e quem eu deixava as pessoas verem, e chamado esse muro de teste quando, na verdade, era medo. Medo de ser visto inteiro e descobrir que o inteiro não era suficiente. O que Camila tinha confirmado não era que as pessoas só me queriam pelo que eu tinha, era que eu ainda não tinha aprendido a me mostrar de um jeito que permitisse outra resposta. Esse pensamento chegou devagar na altura de Campinas e ficou. Não foi confortável. A verdade sobre a gente mesmo raramente é confortável de primeira. Ela chega com aquele desconforto de quando você reconhece alguma coisa que você sabia, mas não queria saber. Mas depois do desconforto, vem outra coisa, que é a sensação de que agora você pode fazer diferente. Não porque você é obrigado, porque você entendeu. Nas semanas seguintes, alguma coisa mudou no meu jeito de estar no mundo. Pequena, mas real. Eu comecei a me apresentar com mais presença. Não de forma ostensiva, não virei outra pessoa, mas parei de encolher por precaução. Parei de deixar as pessoas montarem uma versão de mim, baseada na informação mínima que eu oferecia, para depois medir se elas me tratavam bem com pouco. Isso não é teste. É sabotagem disfarçada de prudência. Eu sei a diferença agora. Com Mariana, as coisas foram acontecendo do jeito que as coisas acontecem, quando ninguém está forçando. A gente começou a conversar com frequência depois que voltei para São Paulo. Mensagens que não tinham hora certa para chegar, que apareciam quando havia alguma coisa que um queria contar para o outro, que é o ritmo natural de duas pessoas que estão genuinamente curiosas uma pela outra. Ela me contou sobre a turma do 5º ano, sobre um projeto de leitura que ela estava montando, com recursos que a escola não tinha e que ela estava tentando conseguir por conta própria. Eu ouvi com atenção real, não com a atenção de quem está esperando a vez de falar, mas com a atenção de quem está aprendendo alguma coisa. Ela sabia coisas que eu não sabia. Sabia sobre paciência de um jeito que eu nunca aprendi nos negócios. Sabia sobre presença de um jeito que a cidade vai desacostumando. Eu não contei sobre o grupo nas primeiras semanas, mas desta vez a razão era diferente. Não era teste, era tempo. Eu queria que ela me conhecesse antes de conhecer o que eu tinha construído. Não porque eu duvidava dela, mas porque eu queria chegar inteiro numa sequência que fizesse sentido. Primeiro o Lucas, depois o resto, na ordem certa. Quando eu contei, foi numa conversa telefônica numa noite de semana. Eu não preparei o terreno, não criei contexto, não fiz o que a gente faz quando quer controlar como uma informação vai ser recebida. Eu simplesmente disse, no meio de uma conversa sobre outra coisa,
que eu precisava te contar mais sobre o que eu faço, e fui falando. Ela ouviu em silêncio até eu terminar. Depois ficou quieta por uns 3 segundos, e então disse: "Tá, e você cozinha melhor agora ou ainda é entusiasmo sem técnica?" Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois ri de um jeito que desceu pelo corpo inteiro, daquele jeito que o riso faz quando pega de surpresa, quando você não estava esperando ele, e ele chega antes que você possa ter qualquer outra reação. Ela continuou: "Eu tô perguntando, porque se você não melhorou, alguém vai ter que cozinhar quando você vier pra cá de novo." E foi assim, sem drama, sem recalibração visível, sem aquela mudança de tom que eu tinha aprendido a identificar quando as pessoas descobriam o que eu valia no papel. O Lucas com o grupo e o Lucas sem o grupo eram o mesmo Lucas para ela. Não porque ela não tinha entendido a informação, porque a informação não mudava o que ela já havia decidido que eu era. Isso, eu percebi naquela noite depois que desliguei o telefone, era o que eu tinha passado anos procurando, sem saber exatamente o que eu procurava. Não alguém que não ligasse para o que eu tinha, mas alguém para quem o que eu tinha não mudasse o que eu era. A diferença é enorme, e eu demorei tempo demais para entender que eram coisas distintas. Hoje eu estou num café no Itaim Bibi, o mesmo bairro onde conheci Camila, curiosamente. Mas é outro café, mais simples, sem nada que apareça em lista de melhores da cidade. Mariana está do meu lado com um caderno aberto, anotando coisas para o projeto de leitura da escola, que eu ajudei a viabilizar de um jeito que ela só descobriu depois que estava feito, porque eu sabia que se eu oferecesse antes, ela ia recusar por independência. Ela é assim. Semana passada a gente estava passando de carro aqui perto e ela viu uma placa num prédio. O nome do grupo em letras discretas na fachada, do jeito que eu sempre preferi. Ela olhou para mim e perguntou com aquele humor direto dela: "Esse Mendes aí é parente seu?" Eu sorri. "É complicado." Ela balançou a cabeça como quem resolve não entrar num assunto e voltou para o caderno dela. Não perguntou mais nada. E foi exatamente nesse gesto, nessa escolha de não perguntar, não porque não estava curiosa, mas porque entendia que algumas coisas chegam quando chegam e não precisam ser arrancadas, que eu entendi o que todos esses meses tinham me ensinado. O silêncio que eu usei no rooftop da Faria Lima, aquele silêncio que não era passividade, mas observação, que não era covardia, mas método, que não era vazio, mas a forma mais honesta que eu encontrei de descobrir uma verdade que palavras não iam revelar. Esse silêncio me devolveu algo que eu não sabia que tinha perdido. Me devolveu a mim mesmo, não a versão de mim que se encolhe para não ser subestimado, não a versão que se esconde por medo de ser visto. A versão que construiu uma empresa do zero, num chão de Santo André com R$280 no bolso, e a voz do pai ecoando que o mundo não deve nada a você, mas você pode construir o que quiser dentro dele. Essa versão não precisa de teste, não precisa de jantar revelação, não precisa de nenhum palco para existir. Ela existe no café simples, no forró enferrujado, na canjica da festa junina, no céu de Minas, com estrela demais para uma cidade só. Ela existe quando você para de medir quanto você vale pelos olhos de quem não sabe te ver. E existe principalmente quando a pessoa do seu lado escolhe ficar com o caderno aberto e a pergunta não feita, porque ela já sabe que o que importa está presente, independente de tudo que você construiu ou vai construir. Eu nunca contei para Mariana que eu testei alguém antes dela. Não porque eu tenha vergonha, mas porque essa história não é mais sobre o teste. É sobre o que aprendi depois que parei de precisar fazer um. Aprendi que silêncio tem preço, que às vezes você paga o preço do silêncio de quem não te vê, mas que existe um silêncio diferente, mais raro, que é o silêncio de quem não precisa de explicação, porque já entendeu o suficiente para querer ficar. Esse silêncio vale qualquer espera. Esse silêncio é onde a vida real começa.